É Fala bonito aí, de como ver você está esse se sentindo um processo. pouquinho? Porque você chegou Cara, depois, né? eu Você falei com chegou a já com Ana, 4 sessões. pois é, mas tem uma coisa que atinge a gente direto na particularidade, né? Porque, claro, que a gente está trabalhando junto em prol de um projeto comum, né? Mas muitas coisas que a gente conversa atingem a gente na nossa particularidade. Por exemplo, quando acabou a nossa reunião, a primeira coisa que eu fiz na quarta-feira foi montar um cronograma de horário semanal. Eu falei, como é que eu vou dar conta de tudo se eu não me organizar? Então eu preciso colocar aqui todas as minhas funções da semana divididas aqui num quadro, bagunçado inicialmente, mas depois vai para uma planilhazinha. Mas é aquela coisa bem básica, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Mas é o que Organizar os funciona. horários. É É o que básico, mas é o funciona. que funciona. E é básico e é primordial, né? Assim, é importantíssimo, porque você acaba organizando o seu ritmo dentro da quarentena, né? Você acaba organizando o ritmo da casa até, né? Então, aqui na minha planilha eu não coloquei só as minhas atividades profissionais, mas eu coloquei também os projetos, né? O que está acontecendo agora, o que eu quero realizar e a dinâmica do dia a dia. Então, o almoço entra, a aula do Gabriel online entra aqui nessa planilha, tudo está entrando aqui. Mas é legal A você nossa chegar no vida é final. um projeto. A vida é um projeto. Mas é Depois que legal você de pensa chegar sobre a no, perspectiva de no projeto, você entende que você pode assim projetar qualquer coisa qualquer num pequeno coisa. universo. Ah, eu preciso fazer uma série de compras de Natal, e aí Organizar uma você faz um viagem. cronograma dessas compras, porque você vai Isso. setorizar o que é a comida, você vai setorizar o que é higiene, você vai setorizar o que é roupa, e aí Tudo é tudo vira. checklist. Tudo é checklist, tudo você começa a funcionar, sua mente começa a funcionar como se você estivesse o tempo todo projetando, planejando e executando, e eu acho isso super positivo. Sim, o Não, teatro ajuda muito nesse lugar também da coisa da perspectiva do outro, né? Porque quando você vai falar, né, do público-alvo, né, você tem que se colocar na perspectiva do outro, né? Por que que é importante eu, no lugar do outro, receber esse projeto, né? Por que que é importante sim, eu participar disso? Então você começa também a vislumbrar esses outros lugares, né? Isso é muito legal. E realmente, assim, essas técnicas servem, se aplicam em tudo na nossa vida. E sim. aí, voltando aqui para a questão do projeto em si, é uma dificuldade, um desafio que eu estou tendo é adequar a linguagem do que a Ana traz para mim para uma linguagem de projeto, né? E também já estruturando dentro de um caminho, né? De uma unidade que, né, que é o nosso objetivo, que é esse projeto primeiro. E aí uma coisa que eu tenho conversado com ela era isso, da gente agora estar focado nesse primeiro projeto do Centro Cultural do Jardim do Joá, e ao mesmo tempo, em paralelo, a gente está construindo o histórico do Jardim do Joá. Porque esse histórico, né, essa memória que está, muito dela está na cabeça dos participantes, né, das pessoas que estiveram na ativa durante esse período, isso vai ser depois base para a construção de qualquer outro projeto, né? Ué, mas A gente então a precisa. Ana passou para você exatamente qual é a tarefa, né? Porque Então, aí a gente essa foi a está primeira fazendo duas sessão, coisas ao mesmo tempo, exatamente. A ideia é exatamente. construir um banco de dados, porque quando você faz um Ótimo. histórico, você trabalha em vários âmbitos. Primeiro você faz uma revisão da sua história até ali, porque se você é a idealizadora, o idealizador daquele projeto, você faz uma revisão que também passa por um âmbito emocional do que eu queria, do que eu tenho e do que eu quero aqui para frente, né? Uhum. Segundo, você avalia se até então o que você produziu está de acordo com aquilo que você esperava produzir. Isso você não precisa nem organizar e nem responder essas perguntas literalmente. Isso vai vindo junto com a construção do próprio histórico, do próprio portfólio. Terceiro, você É. organiza o seu material de maneira protocolar, você tem que ter um material organizado, não existe qualquer edital que você vai escrever, qualquer projeto que não vai te pedir esse item. Então, esse item Uhum. ele precisa ser organizado de uma maneira completa,
mesmo que a cada edital você faça a seleção dos projetos que estão dentro daquela cartela de projetos, daquele portfólio, que tem coerência com o edital e que vão te ajudar naquele processo seletivo. Então, ele precisa ser um banco de dados completo, que você vai atualizando a cada nova iniciativa, nova ação, nova atividade, novo projeto, que você vai realizando em nome daquela pessoa jurídica, no caso de vocês, e que vai servir como uma prateleira para você tirar aquilo que te interessa a cada novo processo seletivo que você vai participar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, esse é o E, primeiro Mari, item que eu trabalho na mentoria. Ana sabe disso. Primeira reunião que a gente fez, eu falei, olha, você precisa organizar esse histórico, porque desse histórico, primeiro, você vai entender que você já fez muito mais do que você acha que você já fez. Sim. Eu tenho certeza, no caso do Jardim do Joá. Perfeito. Segundo, você vai criar uma autoestima e uma segurança para vender o seu projeto, porque você já sabe o quanto você realizou e o quanto você é capaz de realizar. Terceiro, você vai cumprir um item que é obrigatório, que não tem como fugir, porque grande parte dos editais, e aí eu vou dar uma dica para vocês, eu estou com um quadro que eu tô todo dia lançando um vídeo análise pelo IGTV do Instagram, e ele vai também para a página do Facebook, sobre um edital. Então, durante 15 dias eu estou analisando, tirando os finais de semana, 11 editais, é um por dia, está sendo pauleira. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, todo edital ele tem algumas etapas do processo seletivo, e a primeira etapa é sempre o portfólio. Por isso que isso é a primeira coisa que eu peço para todo mundo. E 90% dos casos a pessoa não tem portfólio, tá longe dele estar pronto. Normalmente as pessoas não têm nem as informações reunidas, as fotos, estão com fulano, e esse é o primeiro item, ele desclassifica o projeto num processo seletivo. Então, olha como a gente precisa realmente estruturar essa base. O edital que foi o Respirarte, que vocês devem, Marcelo deve saber que edital é esse, que está até o dia 18 para pequenos vídeos, dá uma olhada, é um edital que de repente você pode até participar, porque ele contempla vídeos de teatro, de artes cênicas, são 1.600 vídeos que vão ser escolhidos para receberem cada um R$2.500 como premiação, tá? Então você já envia o vídeo. Vai até o dia 18. Já envio o vídeo pronto. Eu fiz uma análise desse edital ontem, está no IGTV, em 3 partes, dá mais ou menos uns 40, 50 minutos, em que eu pego os principais pontos do edital, decupo e vou dando dicas para que você tenha um melhor desempenho na hora de escrever o seu projeto. Todo dia eu trabalho com um edital diferente, tá? E vem cá, Mari, qual que é o seu Instagram? Produção Cultural de A a Z. Tá. Tudo é Produção Cultural de A a Z. É Respirarte o nome desse edital? Respirarte. Eu coloco os links lá. Você entrando no Instagram, você tem não só o acesso aos vídeos, como o acesso a todos os links, aos tutoriais. Não sei se eu já estou te seguindo. Se não tá, faça isso agora. Agora não, depois da nossa sessão. Mas voltando ao que interessa, por que eu estou falando isso para vocês? Para divulgar, sim, esse trabalho que eu estou fazendo com os editais, porque tem muitos editais abertos. Pessoal, eu selecionei 90 editais abertos só agora. Caraca! 90! E eu estou trabalhando, a cada 15 dias, eu coloco uma agenda, um cronograma de análise de editais e estou analisando um edital por dia. Sensacional, Mari. Tá? Então, assim, acompanhem, divulguem para as pessoas, porque o que acontece? A gente está num momento que é escasso, sob diversos pontos de vista, e a gente sabe que a gente está numa situação, num contexto geral, não só sanitário, mas geral, no país muito complicado. Mas isso não significa que a gente não tenha algumas oportunidades, e são essas oportunidades que a gente tem que pegar. E em termos de edital, a gente está com muito edital aberto. Mariana, mas esse edital tem só R$2.500 por vídeo. Sim, mas se você trabalha 5 editais ao mesmo tempo, 10 editais ao mesmo tempo, se você consegue escrever seu projeto em 20 diferentes editais, você consegue uma sustentabilidade para o trabalho que você está desenvolvendo. E é isso que eu estimulo no trabalho de mentoria, de consultoria, de capacitação em produção. Porque mesmo que você não seja um produtor profissional que vai trabalhar para terceiros, você com uma mente que se organize nesse sentido, você consegue pelo menos estar se autoproduzindo.
Tá bom? Então acompanha lá que eu estou fazendo essa pesquisa assim radical, estou passando pente fino e estou achando muita coisa que dá para muita gente se inscrever, muitos artistas, tá bom? Muitos empreendedores. Então, voltando aqui ao tema da nossa sessão, por que eu começo pelo portfólio? Porque 90% das pessoas que eu faço mentoria, dos artistas, inclusive dos produtores, não tem o portfólio. Mas se o portfólio é a primeira instância de análise, como é que a pessoa vai conseguir resolver um portfólio em 24 horas se ela fica sabendo que tem um edital que às vezes é muito simples de escrever, tem um formulário muito simples, mas se ela não tem o histórico organizado, muitas vezes em 24 horas ela não consegue fazer isso. Porque tem que pesquisar foto, porque tem que pedir foto para Beltrano, para Ciclano, e ela não consegue fazer essa articulação em 24 horas. Então, Marcelo, você falou provavelmente do portfólio, porque a Ana deve ter, primeiro, uma reflexão sua, claro, como um fazedor de cultura, mas a Ana deve ter também estar nessa atividade, deve ter passado essa atividade, esse dever de casa que eu passei para ela, para você, não é isso? Sim, começou assim, só para a gente pelo poder começo, até que bom. inteirar. Começou assim, a Ana me passou esse documento, né, do Google Drive, e aí, logo que eu me deparei com o histórico, eu li ele todo, achei incrível essa memória, eu comecei a adequar o histórico para uma linguagem mais de projeto, né, assim, mais de portfólio. Aí, acho que já, Ana, a gente inclusive vai ter que separar esses documentos. A gente vai ter que ter um documento do portfólio e um documento desse projeto, para a gente não se embolar, sabe? Para a gente se organizar melhor. Então, tudo que é do histórico, eu fui jogando lá para baixo, que era o primeiro momento. Eu comecei a mexer no histórico. Aí a gente teve a primeira reunião e eu estava muito com aquela questão dos 3 eixos, né? Que a Ana estava falando da formação, eventos e pesquisa na cabeça. Aí a gente teve aquela reunião e falamos do projeto, desse projeto de construção de um espetáculo de educação ambiental. Aí o que aconteceu? Eu falei, opa, o histórico vai alimentar isso, mas o histórico é uma coisa, o projeto é outra. Então eu vou deixar o histórico lá para baixo, como a própria Mariana falou, é uma coisa que a gente vai fazendo em paralelo a longo prazo, vou deixar ele mais para baixo e vou dar uma atenção para o projeto atual, né, que a gente conversou. Então essa semana eu dei uma esquecida no histórico e fiquei focado nesse projeto atual. Tá, então a gente pode concluir, mas Marcelo. Só para finalizar aqui a questão do histórico. Eu fui pegando o texto, né, da Ana e fui adequando. Então fui botando assim, por exemplo, ó, eu já lancei lá. Peraí, deixa eu mexer aqui. Eu fui lançando por data, sabe? Então eu coloquei assim, ó. Janeiro de 2015, lá onde a Camila se apresentou. Janeiro de 2015, no campus ecológico do Juá, foi promovida a primeira colônia de férias deste projeto. Fevereiro a dezembro de 2015, durante o ano letivo, foram oferecidas atividades recreacionais e culturais, recreativas, né, e culturais para crianças de 1 a 4 anos de idade. 5 de junho, Arraiá do Juá. 6 a 17 de junho, vivências no Jardim do Juá. Sabe, eu estou tentando dividir por data, entendeu? Colocar um cronograma mesmo assim por data. Sim, aí por isso que eu te perguntei, tem um modelo para esse portfólio? Vou te passar agora. Tá? Ótimo. Eu trabalho assim, eu trabalho com vários modelos de portfólio e eu adequo esse modelo de acordo com o tamanho do mentorando e de acordo com o próprio projeto e com o próprio projeto dele enquanto organização, tá? Não enquanto projeto pontual. E também enquanto projeto pontual. Então, o de vocês eu acho que vocês devem fazer da seguinte maneira. Pode falar? Vocês podem anotar? Pode. Eu queria só falar de uma maneira bem pragmática. Pode falar. Pode falar. Não, então, aí tudo que estava na primeira pessoa e primeira pessoa do plural, eu fui adequando para a terceira pessoa. Então, lá no histórico, eu abro com um texto, né? Aí depois que eu vou passar para essas datas. Então, eu botei lá, o Jardim do Juá nasce do encontro de 2 mulheres que sonhavam com uma educação mais viva para seus filhos, sonhavam com um espaço em que as crianças pudessem se desenvolver da forma mais natural e que houvessem adultos amorosos e comprometidos com o desenvolvimento das crianças. Aí, em março de 2014, Ana Lúcia, papai, aí está no sentido mais
descritivo, sabe? Narrativo, entendeu? Uhum. Você está contando essa Pode ser história. por tópicos também, exatamente. É isso que eu estou Sim. em dúvida, assim, qual caminho que eu sigo. Vamos fazer por tópicos e aí depois a gente vai fazer o seguinte. Porque nós temos a história do Jardim do Joá, associação. Tá acompanhando, Ana? Tá tudo certo? Só deixa eu falar uma coisa, assim, é que eu tô Sim. um pouco desesperada porque todo esse histórico, ele sumiu do meu drive. Então eu queria saber se o Marcelo pode compartilhar comigo, porque eu tô ficando agoniada. Agora. Não se desespere, por favor. Para tudo tem solução nessa vida. Ó, acabei de botar. Quando eu fechei o negócio... Tadinha. Você já procurou na lixeira? Você pode ter colocado na lixeira sem querer. A última coisa que eu tenho é de 4 de agosto, e hoje é 13 de agosto. Eu falei, gente, já mexi muita coisa até lá. E ontem também, ontem eu mexi bastante. Depois eu vou dar uma dica de uma ferramenta dentro do Drive que vocês podem também trabalhar juntos e pode facilitar a visualização do que um faz, outro faz. Eu só vou fechar esse tema aqui dos pontos do portfólio para a gente poder passar para a próxima matéria. Então, você tem uma história contada, literalmente uma história contada, né? Você criou uma narrativa para contar essa história bastante envolvente, em que você faz com que o leitor participe e entenda exatamente como foi acontecendo essa história. Só que a gente tem aí um desmembramento dessa história, porque a gente trabalha com a associação e a gente trabalha com a construção da escola e a gente tem o centro cultural. Então, o que a gente vai fazer? Vocês têm uma história que se miscui, então é difícil separar o que é uma coisa ou outra. E o que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está realizando aqui é de buscar separar conceitualmente para que a gente possa ter a liberdade de trabalhar somente enquanto associação, somente enquanto centro cultural e também, se a gente quiser, trabalhar associação mais centro cultural tudo junto. Então, é importante que a gente separe essas caixinhas para que a gente possa... Ah, Mariana, mas a gente se vê enquanto centro educacional e centro cultural tudo junto. Tudo bem, mas eu não estou falando aqui como a gente emocionalmente se encontra nesse processo. Eu estou dizendo aqui, de uma maneira bem pragmática, como nós podemos tirar o máximo de proveito com relação aos editais. Então, para a gente tirar o máximo de proveito, ou seja... poder escrever os projetos no máximo de editais possíveis, a gente precisa saber como a gente vai se posicionar em cada edital. Então, como nós somos? Nós, a pessoa já se bota como nós, né? Porque eu encarno a coisa do mentorando de uma forma que eu já me sinto parte, mas durante esse período eu faço parte mesmo. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos nos posicionar enquanto escola, enquanto centro educacional, que a gente nem pode inscrever ainda porque a gente não tem ordenação jurídica para isso. Tá? Então, eu estou dizendo, coloca numa caixinha a escola. A gente vai colocar numa outra caixinha o centro cultural e, se quiser, a gente junta tudo. Inclusive, nesse projeto que a gente está escrevendo, a gente tem uma veia educacional muito grande, porque a gente tem um eixo só de capacitação e oficinas. E isso também é educação. Mas a gente pode escrever essas... Por exemplo, a gente pode desmembrar esse projeto e pegar só esse eixo de capacitação e oficinas e escrever num edital voltado para a educação. A gente pode escrever o mesmo projeto, por exemplo, num edital voltado para pesquisa científica, pegando só o eixo técnico-científico que a gente está trabalhando. Então, a gente precisa entender que nós somos muitas coisas, mas que na hora da gente produzir os nossos projetos, e o que eu falo produção, aqui nesse momento eu estou falando de captação de recursos. Porque a produção executiva vai vir a partir da captação de recursos. Ah, mas a gente pode fazer sem dinheiro? Pode, mas é bem mais difícil. E as ações são bem menores quando a gente não tem dinheiro para fazer. E é tudo bem mais desconfortável. Sim. Ah, a gente fica feliz da mesma maneira? Talvez sim, não vejo problema nenhum. Tem muitos projetos que a gente entra com investimento próprio e muitas vezes esse investimento é em dinheiro e muitas vezes esse investimento é em energia. Né, e a capacidade produtiva. Mas a gente está trabalhando aqui para captar recursos. E aí depois a gente vai continuar trabalhando para poder gerir esses recursos de maneira íntegra, de maneira a gente ter todas as nossas prestações de contas aprovadas, de maneira que a gente possa continuar participando dos editais, porque se a gente não tem as prestações de contas aprovadas, a gente fica impossibilitado de participar por anos dos editais.
No governo federal, por exemplo, se você não tem uma prestação de contas aprovada, você fica 2 anos sem poder participar de qualquer edital. E assim nas outras instâncias. Então, assim, vamos pensar o seguinte, nós estamos aqui, o nosso foco, a maior dificuldade que eu vejo, o maior desafio, tá, não vamos falar a palavra dificuldade, vamos falar a palavra desafio. O maior desafio que eu vejo para o Centro Cultural Jardim do Joá é o foco. Porque eu acho que é um projeto muito rico com relação às ideias, muito cheio de potência, muito cheio de possibilidades, mas todo o trabalho que a gente está fazendo aqui, Marcelo está chegando agora, mas a Ana sabe disso, é no sentido de focar, fechar, funilar, porque a gente tende a abrir. Toda reunião a gente começa tendendo a abrir, e isso é natural, não é uma crítica, tá, gente? É uma característica para que toda vez que vocês estiverem executando qualquer tipo de trabalho com relação a esses deveres de casa, essas atividades, toda vez que vocês abrirem, você vê, vamos fechar. A Mariana tá aqui. A Mariana tá aqui, ela nem tá aqui, mas ela tá aqui mandando a gente fechar. A Mariana tá aqui mandando a gente fechar. Eu usei essa frase, com a Ana. A Mariana tá aqui mandando a gente fechar. Então, mas escreve assim, Mariana está aqui mandando a gente fechar, porque senão a gente não termina esse processo. E aí, gente, é uma experiência que eu vou te falar de quem já fez muitas mentorias, de quem trabalha com produção cultural há 20 anos. Eu vou falar para vocês, chega um determinado momento a gente fica exausto, e aí a gente desiste. Então, assim, se não focar, se não fizer esse exercício, chega um determinado momento a gente abre tanto que a gente não consegue continuar. Então, é importante a gente fechar. Então, eu vou pedir de uma maneira muito prática e muito objetiva para vocês executarem esse portfólio e vocês vão fazer, por favor, exatamente como eu estou pedindo, sem transbordar nada. Ah, Mariana, mas tem muita coisa... a gente segue com 2 atividades, né? A gente segue, então, cuidando do portfólio e segue no Centro Cultural. Espera aí. Não, o portfólio é para o Centro Cultural. Espera aí que eu vou chegar lá. Ah, Mariana, mas transbordaram um monte de pontos e um monte de itens que são super legais. Não se desfaçam desses itens. Peguem esses itens, guardem isso num documento, entendeu? Criem um outro documento e... running out of time. Talvez... Bom, se cair aqui, eu vou gerar um outro link e mando para vocês, tá bom? Tá. Eu preciso, inclusive, comprar esse Zoom, porque eu acho que ele estava liberado, né? Ele estava liberado durante a quarentena e agora a gente continua em quarentena, mas eu acho que eles tiraram essa liberação. Eles tinham liberado em alguns países que estavam em estado muito grave, a gente continua em estado muito grave, mas... Mas olha, se você clicar, logo quando cai, se você clicar no mesmo link, ele volta. Maravilha, tá bom. Então vamos continuar. Se acontecer alguma coisa, a gente continua, porque você vê, o tempo passa e a gente tem uma questão aqui nesse projeto que ele tem uma complexidade mesmo, mas eu faço questão de que a gente consiga chegar no ponto que a gente se comprometeu, porque eu acho que ele é muito potente, eu acho que muita coisa vai acontecer ainda. E assim que a gente passar desse ponto também, Mari, do portfólio, eu quero te apresentar algumas coisas que eu escrevi sobre a ideia do projeto do encontro passado. Então, você já tem uma estrutura de projeto, já está nascendo uma ideia de projeto, uma ideia de espetáculo socioambiental, já está nascendo. Sim, a gente já tem. A estrutura do projeto a gente já tem, né? Agora a gente tem a descrição das atividades, mas a estrutura do projeto está muito bem realizada. A gente tem aquela ideia dos eixos. E isso está muito coerente, a gente vai conseguir chegar a um grande lugar através dessa estrutura. Mas vamos lá, gente, vamos aqui para o preto no branco, para o queijo com goiabada. Isso, portfólio, vocês vão fazer o seguinte, esqueçam o resumo inicial, você só vai escrever o resumo inicial do que é aquele trabalho, do que é aquele portfólio depois, que aí você já vai ter clareza de todo o processo. Primeiro, vocês vão fazer uma lista de todos os projetos / atividades. Mesmo que não tenha sido um projeto com corpo integral, você pode descrever as atividades que foram executadas. Vocês vão botar só o nome, tá bom? E aí, chegamos à conclusão que temos 10, 5, 3, 20, não interessa, tá? Eu não estou aqui fazendo julgamento da quantidade. Eu quero que vocês façam uma listagem só com o nome das atividades que foram realizadas, que vocês podem atribuir uma natureza cultural, tá?
Então, a ciranda pode ser a festa do boi do meio do ano, pode ser a festa junina, pode ser a apresentaçãozinha, pode ser a aula de arte, pode ser alguma atividade aberta para a comunidade. Tudo que tiver natureza cultural, vocês vão listar. Listou? Ok, já temos uma lista. Mariana, temos 10 atividades aqui. Tá bom. Todas elas estão com nome? Aquelas que estão com nome indefinido, nomeia. Ah, tá, mas essa foi só uma atividade de ciranda para a turma de educação artística do contraturno. Bota um nome. Vamos escolher um nome. Objetivo, tá, pessoal? Não precisa ser o nome mais genial do mundo. É um nome, e nesse nome vocês tentem fazer com que... você coloca o nome e caso no nome não esteja muito bem definida a atividade, exatamente o que é através do nome, você pode posicionar esse nome. Então, por exemplo, Respirarte, já que a gente falou desse edital. Ai, meu Deus, mas o que é Respirarte? Respirarte pode ser o quê? Uma aula de respiração para atores? Não, Respirarte. Edital de cultura lançado pela Funarte, Fundação Nacional das Artes, em 2020. Você faz um posicionamento, tá bom? Okay. Para que fique claro, quando a pessoa lê, tem um nome e ela sabe exatamente o que é através daquele posicionamento. O segundo item, período de duração. Ah, mas essa oficina aconteceu de janeiro a outubro de 2019. Essa oficina ela aconteceu em 2 encontros no mês de março de 2019. Essa oficina não foi foi um workshop de um dia. Ah, não, isso foi uma palestra. Ah, não, isso foi uma festa junina com fundamento super artístico, em que foi construído um boi a partir do trabalho das crianças. Então, o período de duração e que foi feito, essa festa junina foi feito um trabalho de pré-produção de 3 semanas construindo esse boi, mas a festa, o evento aconteceu em um dia só. Enfim, vocês vão especificar a duração daquela atividade, tá bom? Terceiro item, a missão daquela atividade. Por que aquela atividade foi feita? Gente, 2 linhas, tá? Ou seja, missão / objetivo. Por quê que ela foi feita? Ela foi realizada para contemplar alunos pagantes e não pagantes em um sistema de convivência que culminou numa celebração com a temática tal, para o fortalecimento do propósito da organização, que é derrubar os muros de convivência entre o público pagante e as comunidades do entorno. Enfim, estou criando agora, tá? Eu estou só dando um exemplo, mas qual é a missão, qual o objetivo no sentido da missão? Por que vocês fizeram aquela atividade em 2, 3 linhas, tá? Qual foi a dinâmica da atividade realizada? Então, o período de duração... Então, vamos lá. Então, o nome, vamos lá, dados para cultura. Exemplo, nome, dados para cultura. Posicionamento, jogos teatrais para o público da terceira idade. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma coisa que eu estou pensando se eu englobo ou não, mas a gente promovia... alugava o espaço por um valor assim simbólico, só de custo mesmo, para custear um jardineiro, uma coisa assim, para as crianças da comunidade fazerem festa de aniversário. Então, eles podiam usar a piscina, eles podiam usar o jardim todo. Pode entrar como uma atividade cultural? Não. Não? Não. Que é para proporcionar o lazer, por exemplo, a gente tinha, por exemplo, tarde, que a gente abria ao final de semana para as crianças da comunidade brincarem no espaço.
Mas vocês organizavam uma atividade que orientava essas crianças nessa brincadeira lúdica? Era junto com o pessoal da comunidade. A gente entrava com o espaço e eles entravam com a atividade. Não, isso é locação de espaço. Não era locação, a gente abria. A gente abriu o espaço porque eles não têm uma praça pública, entendeu? Eles não têm um campinho, eles não tinham nada. Então pode ser uma sessão de espaço de convivência, aí sim, pode entrar. Mas isso não entra como um projeto, né? Não entra. Mas era um projeto. Era um projeto? A gente tinha como presidente da comunidade, porque era uma comunidade que não tem uma praça pública, não tem um espaço público para as crianças brincarem. E aí ele, com alguém da comunidade, sempre ia, porque a gente não tinha recursos, eu falava assim, eu não posso trazer ninguém, né, pagar um final de semana para estar aqui. Aí ele ia com mais alguma pessoa e ele promovia os jogos de futebol, assistia as crianças na piscina. Pode ser sábado recreativo da Vila das Canoas, por exemplo. Ana, vocês são... Sábado recreativo. Ana, vocês são muito lindos, viu? Vocês são muito lindos. Sob esse ponto de vista, se tiver... Assim, agora eu entendi. Você tinha uma periodicidade? Teve uma época que acabou até... Teve uns 3 encontros que a gente conseguiu fomentar mesmo, organizados. Aí depois começou a virar meio bagunça, porque tinha um caseiro que morava na casa... Aí ele estava recebendo só os meninos sem ninguém da comunidade, porque o acordo era vir com algum adulto responsável da comunidade. E aí meio que fechou, sabe? Aí a gente falou, não, desse jeito, os meninos vindo aqui, só usando a piscina, sem ninguém segurando eles, aí... Jardim do Joá de portas abertas? Tipo isso. Era tipo um Jardim do Joá de portas abertas para as crianças mesmo. Pode ser um item. Faz o seguinte, coloca tudo aquilo que vocês acham que tem esse gancho e aí depois, se a gente achar, a gente... Porque é o que eu tô falando, você tem que colocar todas as atividades e a gente vai pensar para cada edital o que a gente acha interessante.